E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fundo em uma das perguntas mais doidas e talvez mais assustadoras que a humanidade já se fez. Por que num universo que é gigantesco a gente só encontra silêncio? E se a resposta para isso estiver bem aqui, na nossa própria tecnologia? Olha, tudo isso começa com uma pergunta que parece super simples, mas que é de explodir a cabeça. Foi feita pelo físico Enrico Fermi lá em 1950, no meio de um almoço. E por trás dessa simplicidade toda tem uma contradição gigantesca que bagunça tudo que a gente pensa que sabe sobre o universo. Ok, vamos lá. Para a gente ter uma noção do tamanho desse silêncio, primeiro a gente precisa entender a imensidão do palco onde tudo isso acontece. Pensa só nisso. A estimativa é que existam mais de 2 trilhões de galáxias no universo que a gente consegue ver. Cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas, muitas com planetas. Os números são tão absurdos que é até difícil de imaginar. E aí é que está o grande mistério. Com tanto lugar para a vida aparecer e com bilhões de anos de vantagem que outras civilizações poderiam ter tido, o céu continua quieto. Nenhum sinal de rádio, nenhuma construção gigante, nada. Esse silêncio todo é que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, se perguntando: será que estamos mesmo sozinhos por aqui? Então, como é que a gente explica isso? Bom, uma das teorias mais fortes para tentar entender esse vazio todo é a do grande filtro. Oficialmente, o nome desse quebra-cabeça é paradoxo de Fermi. É aquele onde está todo mundo transformado num problema científico. Porque se a gente for pela lógica e pela probabilidade, o universo devia estar fervilhando de vida, sabe? Uma verdadeira festa cósmica. Mas a realidade que a gente vê é uma festa sem convidados. E é essa contradição que a gente precisa resolver. A teoria do grande filtro basicamente diz o seguinte: existe algum obstáculo no caminho, uma prova de fogo universal, que a maioria das civilizações, ou talvez todas, simplesmente não consegue passar. Pode ser o pulo de uma vida simples para uma mais complexa, o surgimento da inteligência, ou algo que ainda está no nosso futuro. E para ter uma ideia do tamanho do desafio, a gente pode usar a escala de Kardashev. Ela mede o quão avançada uma civilização é pela energia que ela consegue usar. E a gente, a humanidade, estamos ali, em torno de 0,73. Uma civilização tipo 1 já consegue usar toda a energia do seu planeta. E aqui está o ponto principal da coisa. Só para sair de onde a gente está e virar uma civilização do tipo 1, uma civilização planetária de verdade, o salto é imenso. Exige uma organização global, um avanço tecnológico tão grande que talvez esse seja o grande teste. Um teste que pouquíssimos ou talvez ninguém consiga passar. Será que esse é o nosso filtro? E é isso que nos traz para a ideia central da nossa conversa de hoje. E se a tecnologia que a gente precisa para dar esse salto for, na verdade, a nossa própria armadilha? Olha só essa citação tirada de uma discussão online que resume a ideia perfeitamente. A inteligência artificial não é vista só como mais uma invenção. Ela é vista como um evento que pode definir o destino de uma civilização. O teste final. O que realmente é impressionante aqui é a dualidade da coisa. A IA é, ao mesmo tempo, a ferramenta que a gente talvez precise para gerenciar a complexidade de uma civilização tipo I, para resolver problemas como mudança climática, sabe? E, ao mesmo tempo, um risco tão grande que pode levar a gente ao colapso antes mesmo de chegarmos lá. É uma faca de dois gumes de proporções cósmicas. Mas claro, como toda grande ideia, a coisa não é tão simples assim. Existe todo um debate em cima dessa hipótese da IA ser o grande filtro. E aqui vem o principal argumento contra. Vamos supor que uma IA superinteligente elimine seus criadores. Ela não ia simplesmente desaparecer, né? Pelo contrário, ela provavelmente continuaria a se expandir, a usar energia, talvez até de um jeito muito mais visível. Ou seja, isso não resolve o paradoxo de Fermi. A gente só estaria trocando uma ausência por outra. Esse ponto aqui é fundamental. Uma IA bem-sucedida deixaria rastros, assinaturas tecnológicas, como as esferas de Dyson, que são mega estruturas para capturar toda a energia de uma estrela. E a gente não vê nada disso por aí. O silêncio continua, mesmo para as máquinas. E esse outro argumento deixa a coisa ainda mais complicada. Uma IA, que em tese seria imortal e capaz de se melhorar sozinha, deveria ser ainda mais fácil de detectar do que uma civilização biológica. A expansão dela pela galáxia seria quase inevitável. Então, a ideia de que a IA existe só torna o silêncio do universo ainda mais profundo, ainda mais misterioso. É importante lembrar também que a IA é só uma das candidatas a grande filtro, tá?
A lista de perigos que poderiam acabar com uma civilização é longa. Guerra nuclear, colapso do clima, pandemias globais, qualquer uma dessas coisas poderia ser a tal barreira universal que impede as civilizações de viajarem pelas estrelas. Então, depois de toda essa viagem cósmica, o que essa discussão toda realmente nos diz? Talvez o ponto mais importante seja este. A gente projeta no silêncio do universo as nossas maiores ansiedades sobre o nosso próprio futuro, sobre a nossa tecnologia, sobre a nossa capacidade de sobreviver a nós mesmos. No fim das contas, o debate sobre a IA como grande filtro é um debate sobre nós. E essa visão aqui é simplesmente genial. A IA não é uma força externa, do destino, é uma criação nossa. A forma como a gente vai desenvolver e alinhar essa tecnologia com o que é bom vai ser um reflexo direto da nossa própria sabedoria ou da falta dela. O filtro não é a tecnologia em si, o filtro é como a gente lida com ela. E assim, a pergunta "onde está todo mundo?" se volta diretamente para a gente. A resposta para o silêncio cósmico talvez esteja sendo escrita agora mesmo, nas nossas escolhas, nos nossos algoritmos e no nosso futuro. A questão é, a IA vai ser a ferramenta que nos fará passar pelo filtro ou será a razão pela qual nos tornaremos apenas mais uma parte do silêncio?